Olá, amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a esse canal do YouTube. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira de Liga dos Campeões. Continuamos com as oitavas da Liga dos Campeões, dia 16 de fevereiro. Ainda temos um jogo isolado da La Liga e antes que eu me esqueça, e eu sempre me esqueço, vou pedir para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Aliás, deixa o like no vídeo que ajuda bastante a divulgar o vídeo e caso você goste do conteúdo, no final você se inscreve. Combinado? Que aí já fica tudo certo. Eu vou pedir antes porque eu sempre esqueço, tá bom? Vou deixar para esse jogo que está aparecendo aí na tela, Inter e Liverpool, uma promoção de supercotação de odd 20 nesse jogo. Foi parecido com a supercotação de ontem, que era uma odd de 18 para o PSG e o Real Madrid ter ambas marcam, mas aquele jogo ali era um pouquinho mais truncado e a gente teve o desempenho do Real Madrid hoje bem abaixo, né? O Real hoje jogou de forma muito passiva, eu tô gravando esse vídeo logo depois do jogo do Real, comentei tudo que eu fiz nesse jogo lá no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo. Não vou me alongar muito nesse jogo porque já comentei tudo por lá, só fazer um comentário mesmo de que eu achei que o Real Madrid jogou de uma maneira muito covarde, principalmente no segundo tempo. Achei que no primeiro tempo poderia estar fazendo ali algum jogo, né, alguma tática, mas foi assim, o jogo todo acabou punido. E eu anotei aqui também dois pontos importantes para o segundo jogo. Tudo bem que a gente não está fazendo uma análise do segundo jogo, do jogo da volta, mas anotem aí você também, o Casemiro e o Mendy estão fora. Se eu não estou enganado, também apareceu que o Mendy está fora. Isso quer dizer que o lado esquerdo do Mendy provavelmente vai ter que ser ocupado por o Marcelo, se ele estiver disponível. E se o Marcelo jogar, apesar do Real Madrid ganhar muito na parte ofensiva, o Hakimi, que é o lateral direito do PSG, vai montar nas costas do Marcelo. Isso vai obrigar o Vinícius Júnior a voltar e não subir tanto. Isso vai fazer, obviamente, o time do Real ter dificuldades. Outro que vai causar uma dificuldade muito grande é a ausência do Casemiro. Por mais que o moleque lá, o Valverde, possa substituir o Casemiro vem numa fase muito boa de marcação. Isso vai sim causar problemas para o Real Madrid, mas isso é para outra hora. Vamos falar sobre essa quarta-feira. E o grande destaque talvez seja esse grande jogo entre a Inter, que nesse momento é a vice-líder do italiano, contra o Liverpool, que nesse momento também, se eu não estou enganado, é o vice-líder do campeonato inglês. O campeonato italiano tem muita disputa ainda, mas o inglês me parece que já está bem encaminhado. Bom, o Liverpool, vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Liverpool fez uma classificação, uma tabela de classificação na fase de grupos, sendo o líder do seu grupo, 6 jogos, 6 vitórias, onde tinha Atlético Madrid, Porto e Milan. Interessante, o Liverpool venceu todos os jogos, tanto em casa quanto fora, e só tomou 6 gols. Isso mostra o grande poderio ofensivo da equipe e, obviamente, uma boa situação de defesa. Outra coisa do Liverpool que eu já vou comentar são as bolas paradas, tá? Já a Inter, na minha opinião, ela fez uma boa fase de grupo, não chega a ser tanto, né? Foi um time que sofreu contra o Shakhtar Donetsk, que tomou um apavorinho ali contra o Sheriff Tiraspol, acabou perdendo dois jogos contra o Real Madrid. Enfim, acabou passando, né? Mas me parecia ele um fantasma, porque caiu no mesmo grupo de novo com o Real, Shakhtar, e dessa vez, ao invés de ser o Borussia Mönchengladbach, acabou sendo o Sheriff. E na temporada retrasada, a Inter, ou na passada, acho que foi na passada, né? A Inter acabou não classificando, né, num grupo como esse. Foi bem estranho. Mas enfim, vamos falar desse jogo em si. Vou usar o PDF de apoio, mas lembro vocês que os dados estão levando em consideração as ligas locais de cada equipe, tá bom? Primeiro, vou olhar isso daqui, ó, a questão de bola parada. Eu sempre falo muito das bolas paradas da Inter, mas olha só, a Inter também tem tomado bastante gol nesse fundamento, né? E isso é uma situação que preocupa, tá? Apesar de ser um time que marca muito gol de bola parada, também está sendo um time que está sofrendo demais, né? E se a gente olhar aqui, acho que não tem a formação do Liverpool aqui específica, mas se a gente der uma olhada tem aqui sim, ó. Se a gente der uma olhada nesse principal jogador aqui, que é o Van Dijk, que é o cara que mais sobe pelo lado do Liverpool, e o Liverpool tem aqui também uma situação de bola parada extremamente forte, a gente vai ver que a Inter pode acabar sofrendo do seu maior veneno, né? Porque a Inter tem uma excelente bola parada, mas não vem defendendo tanto elas. E o Liverpool, se vocês pegarem o último jogo do Liverpool,
Cara, os escanteios do Liverpool com o Fabinho, com o Van Dijk são muito fortes, não só na cabeçada direta, mas pro rebote, pro Diogo Jota, que fez gol, o próprio Fabinho pegou no rebote e outros jogadores muito bons que o Liverpool tem nessas bolas paradas. Então tem que tomar cuidado. O Arnold é um excelente cruzador, o Robertson também, então é um time que marca muito pelo alto, não só nas bolas paradas, tá? Falando de cotações, eu tô vendo uma ligeira... É normal isso acontecer, tá? Quando a gente tem um time inglês em campo, nas competições europeias, é muito comum que a odd esteja bem amassada. Então, a gente olha para o elenco da Inter e olha para o elenco do Liverpool, a capacidade dos treinadores, e é óbvio, a gente tem no Liverpool uma superioridade visível, mas eu tô achando essa odd do Liverpool até um pouquinho baixa. Eu acho que ela podia estar um pouco mais alta, porque a Inter também tem um jogo de marcação muito forte, né? E eu acho que esse favoritismo do Liverpool leva em consideração o poderio ofensivo que a equipe tem também, né? Estando disponíveis ali o Mohamed Salah e o Sadio Mané, obviamente essa odd do Liverpool costuma estar mais amassada, mas esse jogo ele tende a ser também bastante truncado, e o Liverpool, na minha opinião, não que a Inter não possa, mas o Liverpool ele tem mais cartas na manga em relação à adaptação. O Klopp é um camaleão, né? Ele joga muito bem na marcação-pressão, mas também é um time que pode jogar de forma reativa, propõe muito bem o jogo, né? Então são vários estilos. Já a Inter tem uma boa proposição de jogo? Sim, mas é um time que morde demais na marcação. A Inter agride o seu adversário muito mais roubando a bola já numa área perigosa e também nas bolas paradas. E é um time que quando está em vantagem contra-ataca muito bem, né? Então talvez o Liverpool leve vantagem por ter várias cartas na manga, modo de dizer assim, tá? Eu não venho para trabalhar gols nesse jogo até ter um placar aberto, porque eu tenho dois times que contra-atacam bem, mas eu preciso ter um jogo com um cenário já de gols para que provavelmente uma defesa bem postada desconfigure um pouco, perca um pouco a atenção, que é o que eu gosto de trabalhar. Então, enquanto tiver 0-0, assim como estava hoje o jogo do Real Madrid, eu prefiro me dedicar mais a trabalhar movimentações no Match Odds. Eu já vou marcar isso aqui de uma vez para não esquecer. Ó, tá com um pouco... Deixa eu criar uma estratégia aqui, já vou fazer junto com vocês, ó. Vou criar a estratégia, o nome da estratégia vai ser... Lei per equipe, não, vamos chamar de correção? Correção de preço, né? Houve umas mudanças aqui no radar e perdeu aquela minha estratégia. Eu vou deletar esse gols aqui também e vou colocar mercado de gols. Sempre que alguém me pergunta, pô, quando você coloca no mercado de gols significa o quê? Significa que você vai entrar no 2,5? Já vi alguma pergunta aí embaixo, eu não lembro quem foi que fez. Não necessariamente, significa que eu estou atento a gols. Depende da leitura. Às vezes é uma longa exposição, num 3,5, 4,5. Às vezes é um jogo só para o segundo tempo, no over à frente. Ou então, como foi o jogo do Real Madrid com o PSG hoje, talvez no máximo o over limite, né? Então tá aqui. Vou deixar assim, tá? Para ficar mais fácil. Então vou lá, vou colocar no dia 16 aqui no radaresportivo.com e vou marcar aqui esse jogo com a correção de preço. Ou seja, eu vou trabalhar ali dentro do Match Odds, assim como eu fiz hoje no jogo do Real Madrid, tá? Lembrando, com esses dados aqui, a gente tem informações muito boas em relação à parte ofensiva das duas equipes e a parte defensiva também muito boa. Só que, lembrem-se, a gente está falando aqui da Inter jogando contra equipes italianas e do Liverpool jogando contra equipes inglesas, tá? O Liverpool sai muito mais na frente do placar quando joga em casa do que o Liverpool, mas é como eu falei para vocês, não dá para ficar levando isso em consideração o tempo todo, porque são situações diferentes. Os principais jogadores da Inter, Lautaro Martinez com 11 gols, o Edin Dzeko com 10 gols e o Çalhanoğlu com 6. O Çalhanoğlu, inclusive, é um melhor passador da equipe, junto com o Nicolo Barella, que é um dos caras mais importantes na marcação da Inter. Salah com 16, Diogo Jota com 12 e Mané com 8 são os principais jogadores do Liverpool nessa temporada. O Arnold tem 10 assistências e o Salah e o Robertson 9 e 8 respectivamente. Tá bom? Então vem para esse jogo sem inventar muita moda, mas tomando muito cuidado com as bolas paradas, tá bom?
Vamos para o jogo 2, que é Red Bull Salzburg contra o Bayern de Munique. Aqui a gente já tem um favorito mais claro. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem, né? A gente tem um City com uma odd de favorito mais clara, acabou goleando o time do Sport. Mas aqui a gente tem uma situação um pouco mais complicada. Vê se você concorda comigo. Aqui eu estou criando cenários. Eu não sou um palpiteiro. Vou chegar aqui e falar para você, ó, o Bayern vai ganhar e vai tomar gol. Aí eu vou procurar uma aposta lá, Bayern vence e ambas marcam. Mas eu não trabalho desse jeito, eu trabalho ao vivo. E eu acompanho, cara, toda semana eu acompanho a equipe do Bayern. O Bayern vem de uma derrota acachapante pro time do Bochum. Aí você me pergunta, o Bayern jogou mal? Cara, jogou. Mas a maioria dos gols do Bochum foram golaços, chutes fora da área, né, de rara felicidade. Então é normal, isso vai acontecer uma hora ou outra, tá? O que me incomoda no time do Bayern é os erros defensivos. O Bayern é um time que joga muito para frente, é um time de trocação franca, porque ele sabe da qualidade que ele tem. A volta do Kimmich fez muito bem para o Bayern. Mas o Bayern falha em alguns momentos defensivos que o colocam, sim, em situações mais perigosas. Se fosse contra um time que não tem uma qualidade tão boa no ataque, eu diria que realmente o Bayern teria completo domínio nesse jogo. Porém, a gente já viu o Bayern enfrentando o Salzburg em algumas situações, acho que foi ano passado, ou eles chegaram a se enfrentar na fase de grupo, eu não sei, deixa eu lembrar aqui, ó. Não chegaram, foi ano passado que eles estavam no mesmo grupo. O Bayern foi líder com 6 vitórias, né? Incrível o desempenho do Bayern, e o Salzburg foi aqui o segundo colocado com 3 vitórias. Não marcou tantos gols, tá? Mas o time do Salzburg tem um ataque muito bom, é um time muito competente. Então eu imagino sim um Bayern de Munique sofrendo por conta desses erros defensivos contra o Salzburg, né? Se for um time completo, se for aquele time que eu imagino do Salzburg, eu imagino sim que o Salzburg pode dar sim algum trabalho para o Bayern de Munique. Imagino o Bayern vencendo? Sim. Mas imagino também o Bayern mamando, como a gente gosta de dizer com todo respeito aqui na nossa área, até um termo meio engraçado, né? Em situações aqui de desfalque, bom, eu não conheço o time do Salzburg com tanto afinco, só a parte ofensiva, estou vendo os melhores jogadores deles aqui. O Bayern de Munique a gente tem o Davis, que ainda está com aquele problema, acho que é miocardite, não sei, alguma coisa assim, inflamação no coração e está esperando passar, parece que tem que ficar em repouso absoluto, é uma situação complicada, tá? O Goretzka está lesionado, o Musiala está lesionado, o Neuer aparentemente está lesionado. E aqui é o seguinte, meus amigos, se o Neuer não jogar e jogar esse goleiro aqui, que foi do Hamburgo, vou falar um negócio para vocês, a chance do Bayern tomar gol é muito mais alta, com todo respeito. Eu não tenho essa informação ainda, isso aqui é uma prévia de que o Neuer pode estar lesionado, mas se for confirmado que esse goleirinho aqui, que jogou no Hamburgo emprestado, for titular, aqui vocês podem tomar muito cuidado, tá? Para quem tá back Bayern, para quem tá Lei Salzburg, toma muito cuidado. Porque esse goleiro é como a gente diz aqui na gíria, é um chama-gol danado. Cuidado, tá? Mas imagino que o Bayern vença, mas se eu quiser trabalhar alguma coisa aqui, primeiro eu vou olhar o back favorito, mas é muito provável que eu trabalhe no mercado de gols, tá? Porque o Salzburg não é time de se entregar, tá bom? O grande problema aqui seria o Salzburg saindo na frente. Porque por mais que seja um time muito valente, muito aguerrido, tem aquela questão de não ser jogo único. Então é um time que vai tentar segurar um pouco vantagem. Agora, se o Bayern sair na frente, aí fica aquela trocação muito boa que a gente gosta e seria um cenário bem bacana para trabalhar o mercado de gols. Tá bom? Bom, eu não vou usar muitas estatísticas aqui porque está levando muito em consideração os jogos das ligas regionais, locais e quando a gente fala de mata-mata é mais complicado. Tá? Eu estou mais inclinado a trabalhar então o mercado de gols do que eu... Vou até tirar daqui, ó. Vou até tirar esse back favorito aqui do Bayern, porque primeiro eu preciso confirmar se vai ser o Neuer ou vai ser o goleirinho chama-gol que jogou no Hamburgo. Então eu vou deixar só no mercado de gols aqui para não ter problema, né? E na primeira divisão da Espanha, né, também conhecida como La Liga, nós temos um jogo do Atlético Madrid contra o Levante. O Atlético Madrid vem num cenário muito bom de gols, né? O Atlético Madrid vem de uma vitória por 4-3 contra o Getafe,
perdeu de 4-2 para o Barcelona, ganhou de 3-2 com o Valência. Então, assim, vem num cenário over, e não é comum do Atlético Madrid ser assim, mas está sendo, né? Os últimos jogos com o Levante, 2-2, 4 gols, 2 gols, 2 gols, 1 gol, 3 gols. E o Levante vem só de tamancada, né? Tomou 4 do Betis, tomou 3 do Getafe, 2 do Cádiz, aí ganhou do Mallorca por 2 e tomou 5 do Villarreal. Você tem um Atlético Madrid soltando os gols e o Levante segurando eles. Então, é provável que a gente tenha assim, um cenário bom de possibilidade de trabalhar back ao Atlético de Madrid, apesar de não ser uma equipe que eu acompanho com tanto afinco. Tá? A classificação dentro de casa, o Atlético tem 7 vitórias em 11 jogos, tem tomado um gol por jogo, e como visitante, o Levante é o último colocado. Nenhuma vitória. Lembrando, isso aqui são só números, mas cabe pelo menos a gente consultar uma possibilidade de trabalhar aqui esse back favorito no Atlético de Madrid. Tá bom? De resto, é Campeonato Carioca, só tem uma informação que eu quero dar para vocês, que é o seguinte: o Fluminense joga na semana que vem, se eu não estou enganado, vou até confirmar aqui, Fluminense Libertadores. O jogo do Fluminense vai ser na terça-feira, dia 22, daqui a uma semana. É muito provável que mesmo jogando contra a pior defesa da competição, que é o Nova Iguaçu, uma das piores, né? Tomou 5-0 pro Flamengo, o Fluminense rode o elenco. O Fluminense coloca uma equipe mais mista, porque o foco do Fluminense é no Milionários. Os 2 jogos ida e volta pela pré-Libertadores. Então toma um pouco de cuidado com isso, né? Não sei se você vai trabalhar. Isso vale também para o time do América Mineiro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. América Mineiro Libertadores. O jogo do América vai ser na quarta-feira, dia 23, daqui a uma semana e um dia. Também jogo difícil contra o Guarani, hein? Vai ser complicado. Bom, Campeonato Paulista, Mineiro, Gaúcho, Carioca, eu vou deixar de fora nessa quarta-feira. Na terceira Liga da Alemanha não tem o Magdeburg, não tem o Kaiserslautern, não tem os times que eu estou acostumado a trabalhar. Fico por aqui. No nosso PDF de apoio, não encontrei nada hoje para grandes probabilidades. A gente tinha ontem o Cremonese com o Parma para um over 1,5, foi 3-1 o jogo, show. E o ambas marcam no Millwall com o Queen's Park Rangers, não funcionou, foi só 2-0 para o Millwall. Então eu já vou anotar aqui na nossa lista aqui que não deu certo. Mas para hoje, quarta-feira, eu não vi nada de muito interessante, então se não tem nada de interessante, já era. Beleza? Eu deixo para vocês esse PDF de apoio na aba comunidade. Se você for membro desse canal, se você não é, considere se inscrever. Tem a promoção aqui embaixo da Betfair. Já fiz o meu artigo da Bundesliga da próxima semana, vou deixar aqui para vocês também, caso vocês queiram dar uma olhadinha lá no blog da Betfair. E o link para você aprender mais sobre trade esportivo lá no meu curso gratuito está aqui embaixo fixado também. Fechou? Conto com vocês amanhã para a gente planejar novamente o dia juntos. Se você não me acompanha no Telegram, fica o convite. Valeu? Um grande dia de trabalho para todos.